Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num momento de importantes mudanças em relação aos temas que nós estamos conseguindo trazer novamente ao debate em portais como o nosso, depois de termos passado meses a fio discutindo coisas absolutamente no campo da insanidade. E essas coisas mexiam com o nosso emocional e nos obrigavam o tempo todo a estar rebatendo coisas no campo do absurdo, o comportamento do presidente, dos seus seguidores. Nós ficamos cada vez mais indignados com as coisas que aconteciam todos os dias, a sua não contestação do presidente da República pelos grandes veículos de comunicação, permitindo com que suas redes sociais compartilhassem todo tipo de teoria conspiratória, de insanidade, de boçalidade, de agressividade. Esse momento foi ultrapassado. Nós não vemos mais caminhoneiros eletrizados, pessoas fantasiadas de militares dizendo que vão invadir alguma instalação, pessoas circulando pelas redes mostrando armas, fazendo ameaças, gritando palavras de ordem, defendendo remédios que não funcionam, tratamentos que não funcionam, e estávamos acompanhando também os trabalhos da CPI, que produziu muito material e que está adormecido lá no colo do senhor Augusto Aras, esperando o momento que ele vai ser retirado da Procuradoria-Geral da República para, de fato, quando o Bolsonaro não estiver mais à frente do nosso país e não tenha mais imunidade, que todos os processos que a gente tem avisado aqui, que recairão sobre a sua cabeça, comecem, de fato, a ter um resultado que faça com que as pessoas que morreram no nosso país por conta desse desgoverno conscientemente genocida, que esse governo venha a pagar por tudo que está sendo feito ainda contra o nosso povo e as pessoas que deram apoio a tudo que está acontecendo. Nós teremos para 2022 um cenário bem diferente e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no nosso encontro de hoje. Se você está chegando agora, antes de mais nada, se inscreva, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, venha fazer parte dos nossos chats aqui sempre antes das 17 horas e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E essas palavras que eu uso aqui, gente, são recomendação da plataforma para as pessoas chegarem e se inscrever, porque as pessoas gostam do nosso portal aqui, não se inscreve e depois não volta mais, é importante, né? Então vamos seguir em frente. Bem, se a gente olhar o que a gente discutia há algum tempo atrás, nós estávamos presos numa espécie de idiotia. Essa idiotia, ela estava sendo reverberada de uma maneira muito intensa. E o idiota, gente, como diria o Aristóteles, né, é uma figura que não se importa com a sociedade, não se importa com o próximo, é um cara alienado, um cara que só pensa em si próprio. Aristóteles chamava essa criatura de o idion, que fez surgir para nós aqui essa palavra, o idiota. Eles continuam em todos os cantos. Hoje teve um artigo do Cocho no UOL que tem esse título: o idiota que tem orgulho de ser idiota é aplaudido por empresários na Fiesp. Porque o Bolsonaro fez essa coisa, né? Esse fenômeno. Ele transformou a idiotia numa grife, onde ele não tem pudor de se colocar na condição de idiota e muitas pessoas acabam se espelhando nele, acabam se empoderando para bancarem também pequenos idiotas ao nosso redor, falando todo tipo de maluquice, reverberando todas as loucuras que o presidente diz e, mais do que isso, né, conscientemente vendo que ele está fazendo coisas muito ruins contra o nosso país, mas na cabeça de muitas dessas pessoas, se ele está criando raiva em alguma pessoa de uma corrente política diferente, ele está fazendo um belo trabalho, né? Ninguém melhor para expressar a figura de um idiom, de um idiota, como uma pessoa que aplaude o presidente da República quando ele fala alguma insanidade. E a representação mais concreta disso que eu estou falando para vocês foi visto ontem. Gente, eu não tinha visto isso aqui. O presidente da Caixa Econômica Federal, aqui numa cerimônia, pedindo para as pessoas fazerem flexão de braço, exercícios como se estivesse dentro de um quartel, pagando lá uma pena, né? Gente, a cena eu não tinha visto, né? Eu vou compartilhar com vocês só um trechinho aqui, vamos lá. 10, tá bom. Yeah! Vamos lá, começa aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meus queridos
amigos aí da Caixa Econômica Federal fazendo flexão de braço, vocês foram cúmplices de uma idiotia. É uma coisa absolutamente constrangedora, seja que pretexto for, né? Aconteceu essa história aqui. Isso é uma coisa já de uma pessoa... O Pedro é essa figura que o presidente da Caixa, que estava naquela reunião do dia 22, que diz que tem 200 armas, sei lá, 38 armas, que nunca mais deixaria uma pessoa da família dele ser importunada por um guarda municipal. Enfim, é esse tipo de criatura que está ali promovendo esse tipo de idiotia coletiva de servidores públicos, porque um servidor da Caixa Econômica Federal está nessa situação. Isso aí, gente, devia ser absolutamente e contundentemente repelido. E a idiotia, ela não está apenas nesse nível, né? A gente tem pessoas aqui como o ministro Paulo Guedes, que está bancando o idiota e ele acha que ninguém está percebendo. Primeiro, ele faz um discurso o tempo todo que não existe, é o discurso estelionatárico. A prova que eu que trago para vocês sempre aqui, é das constantes promessas dele que o gás ia cair, a gente ia ter o choque de energia barata. A gente todo dia aqui está vendo que a energia está subindo no nosso país de uma forma assustadora. E que para o ano de 2022 teremos uma inflação ainda mais robustecida, porque teremos mais reajustes em tarifas públicas, como eu mostrei para vocês ontem, em relação ao gás. E ele ficou muito invocado e colocou a culpa das previsões negativas sobre a economia do nosso país no Fundo Monetário Internacional. Então a manchete diz, em meio a críticas de Guedes, FMI anuncia fim de representação no Brasil. A FMI vai retirar o seu escritório hoje do Brasil. Isso aí poderia até ser um comportamento de uma instituição como a FMI, que representa o sistema financeiro internacional, sobretudo os interesses internacionais financeiros dos Estados Unidos da América. Isso poderia ter sido até, poderia ser interpretado como uma medida contra um governo de esquerda. Mas Paulo Guedes, e será que tem algum tipo de consequência isso que ele está falando? Bom, gente, se vocês olharem aqui, o discurso é para inglês ver, como dizia o outro, né? Em primeiro lugar, quando a gente pega o relatório aqui, eu vou disponibilizar para vocês, já disponibilizei alguns vídeos atrás, alguns programas atrás. Essa aqui é a declaração ao final da missão do Fundo Monetário Internacional, que além de ter um escritório aqui no Brasil, eles sempre recebem uma série de economistas que fazem aqui o pente fino da situação econômica de países como o Brasil. E aqui, vocês podem observar aqui no inciso 16, que eles estão indo embora, mas a plataforma deles está sendo cumprida pelo Paulo Guedes. Ele joga por um lado, né, ele faz um aceno que está sendo duro com a FMI, mas quando a gente lê aqui o relatório, a gente vê que a política de Paulo Guedes é a política do Fundo Monetário Internacional. Diz aqui o inciso 16, as autoridades devem avançar nas reformas estruturais para elevar o crescimento potencial e melhorar os padrões de vida de todos os brasileiros. A pandemia é mais um fator a se somar aos desafios de crescimento do Brasil. As reformas estruturais para tornar a economia brasileira mais competitiva, mais aberta aos negócios e ao comércio e para atrair mais investimentos são essenciais para criar empregos e elevar a renda dos mais pobres acima da linha da pobreza. O Banco Central do Brasil está levando adiante a agenda do BC hashtag para melhorar a eficiência do mercado financeiro e reduzir o custo do crédito, parte importante das... Então eles vão falando das reformas, reforma administrativa, reforma trabalhista, reforma fiscal, tudo aquilo, privatização, fatiamento das empresas públicas brasileiras, tudo aquilo que o FMI diz para ser feito, o senhor Paulo Guedes está fazendo. Só que agora ele está jogando para a torcida, dizendo que está magoado aí, porque eles fizeram uma previsão que ele acha que é uma previsão muito pessimista. Mas não é só a FMI, não. Se vocês olharem para a OCDE, eles fazem a previsão aqui que a economia do nosso país vai crescer no máximo em 2022 1,4%. É até uma previsão muito otimista, porque os bancos brasileiros estão prevendo um crescimento abaixo de zero, ou crescimento negativo, para ser exato, né? E quem tem dinheiro circulando em banco acredita mais em Paulo Guedes ou acredita no banco? Bom, todas essas situações elas vão comprometer muitas eleições de 2022, pelo menos os ânimos das pessoas aqui no nosso país. E o Bolsonaro está fazendo de tudo para escapar
do meio dessa história. E as redes sociais que eu conversei com vocês no nosso começo do papo de hoje, elas estão bastante neutralizadas. E hoje elas têm mais um componente desfavorável para eles fazerem uma série de desinformações e mexer no resultado eleitoral do nosso país com uma série de mentiras. Bolsonaro, se ele já está muito enfraquecido hoje nesse segmento, a tendência é ele ficar mais enfraquecido ainda. Ontem o TCE deu mais uma pancada, né, no propósito dessa gente aí que deu uma desaparecida. A matéria diz: TCE proíbe desinformação sobre o processo eleitoral em 2022. Nova resolução da Corte regulamenta a propaganda eleitoral e pune com prisão de até 1 ano quem divulgar fake news. Então, eles estão se aparelhando para identificar de onde vão surgir mensagens mentirosas. E você, meu caro eleitor de Bolsonaro, se você reproduzir uma mentira, você poderá ser processado e você poderá ser preso. Então, já é uma boa medida, né? Claro que muitas pessoas conseguirão escapar, mas o cerco está se apertando, está sendo apertado. Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. A gente recebeu também aqui no Brasil que na Alemanha a polícia desmantelou um grupo de extremistas que estavam atuando contra informações sobre vacina, e eles foram desmantelados e estão indo para a cadeia lá. Isso está criando uma série de precedentes e de comportamentos que devem ser seguidos por outras nações. A matéria diz: ameaças críveis. Polícia alemã desmantela plano de extremistas anti-vacina de assassinar governador da Saxônia. Vejam só o que essa gente é capaz. E aí, o que isso tem de interesse direto aqui na internet, nas coisas que circulam pelo meio digital? Telegram na mira. Há apelos também para que o Telegram seja removido das lojas de aplicativo da Apple e da Google, caso continue a ignorar as solicitações para ajudar a rastrear conteúdos de extremistas. Então, aqui no Brasil, isso vai acontecer também. Se algumas informações falsas circularem por essas plataformas que eles acham, que as pessoas que estão fazendo esses grupos acham que estão protegidas, elas vão entrar pelo cano. Na Alemanha, a polícia colocou várias pessoas infiltradas, ou pessoas comuns que estavam dentro desses grupos aí, foram colecionando, foram printando as informações e denunciaram para a polícia. Estão todos indo para a cadeia nesse momento. O cenário, então, vai ser um cenário muito complexo aqui no Brasil, e a gente vai ver cada vez mais o Paulo Guedes se desmilinguindo e tentando fazer malabarismos para proteger, para salvar o Bolsonaro diante de algumas classes sociais. Segundo a matéria aqui, queda do IBC-BR preocupa e indica 4º trimestre fraco. Então, gente, não tem escapatória. A gente vai ter um ano muito complicado. Vai ser um ano onde as redes sociais do Bolsonaro, elas estão cada vez mais esvaziadas, eles não vão poder repetir os discursos conspiratórios, cada vez mais o discurso vai desaparecendo, o discurso anticorrupção, o discurso antissistema, o discurso da honorabilidade, o discurso da independência, o discurso que está ajudando o Brasil, que está ajudando o pobre, isso tudo está cada vez mais se desmantelando. Se bobear, o desgaste será tão grande que nem para o segundo turno o Bolsonaro poderia chegar, contrariando todo o interesse, contrariando toda uma estratégia do poder econômico, do poder do grande capital nacional e internacional, de permanecer com essa figura até o último minuto para que a política econômica do nosso país não sofra nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de mudança de rota. Se eles não puderem continuar com um Paulo Guedes ou um Paulo Guedes cover, eles vão tentar minimizar ao máximo o impacto de uma mudança mais radical na área econômica aqui do nosso país. E para isso, nós estaremos aqui para ajudar o debate, para ajudar cada vez mais as pessoas a se informarem, perceberem o que está acontecendo e rebatendo também os que ressurgirem das catacumbas, né, desses universos políticos bolsonaristas para colocar algum tipo de mentira. Vamos denunciar essas pessoas, vamos iniciar iniciativas junto a autoridades e vamos combater aqui no campo da lei, no campo da Constituição, no campo da legalidade, no campo da ciência, no campo da verdade. É assim que a gente ajuda a que a gente nunca mais caia na armadilha de ter uma pátria
repleta de idiotas ou a pátria de idioms. E por isso que eu acredito muito em estar aqui com vocês e estar crescendo cada dia mais com esse tipo de debate que eu trago aqui no nosso portal, né? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Um grande abraço, gente. Vamos seguir em frente porque pode não parecer, mas a gente está chegando em muitos lugares, a gente está mexendo com muitas cabeças e tocando muitos corações. Até lá.